então neste momento muito especial, caminhando para a nossa comemoração de 35 anos, e baseado então no nosso tema, Vivendo o Evangelho, eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre este tema. Gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler novamente o versículo 16 e o versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vou repetir a última parte. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai eterno e bendito, santo Deus, glorioso é o teu nome. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós já presenciamos até aqui. Obrigado, Deus, pelas canções. Obrigado, Deus, pelos textos bíblicos. Obrigado, meu Deus, pelas imagens que podemos ver de momentos de festa e de celebração. Obrigado, meu Deus, porque nós temos visto a tua mão poderosa sobre esta igreja. Por isso, Deus, nós somos gratos ao Senhor. E nesse instante, Deus, quando nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor provoque dentro de nós as transformações, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa, Deus, encontrar lugar no nosso coração, para que o Senhor possa reinar sobre nós, para que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas e para que nós vivamos o Evangelho em todo tempo e em todo lugar. Mais uma vez, Deus, entregamos este momento nas tuas mãos e somos gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus. Nós cremos que o Evangelho, ele é poder de Deus, porque o Evangelho, ele é um poder transformador. Nós, durante os domingos passados, nós conversamos um pouco sobre poder para transformar. E qual é esse poder que transforma? Qual é esse poder transformador? Qual é esse poder transformador? É justamente o poder do Evangelho. Nós cremos que o Evangelho é poderoso para transformar as vidas das pessoas. É por isso que Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que ele anuncia o Evangelho, tanto a judeus quanto a gregos. E é por isso que Paulo também vai dizer que o Evangelho tem a ver com fé. Não é simplesmente um sentimento, mas sim fé. Tem a ver com fé. E é por isso, justamente por isso, que ele é um poder transformador. E o que é o Evangelho? Nós já conversamos sobre isso algumas vezes. O que é o Evangelho? Se você ler o primeiro capítulo de Romanos, os primeiros versículos, você vai entender perfeitamente o que é o Evangelho. Porque Paulo vai explicar para nós que o Evangelho é um Evangelho onde Deus envia o seu Filho ao mundo. O Evangelho é o Evangelho onde vai dizer que Jesus Cristo veio e veio sem pecado, veio para nos redimir. Esse Evangelho é o Evangelho que nos diz que Jesus morreu na cruz do Calvário
em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. O Evangelho é o que vai dizer para nós que Jesus é o que ia ressuscitar em vitória. Então o Evangelho é baseado basicamente nisso, em que Jesus veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, e hoje nós temos acesso ao Pai. Esse é o Evangelho, e é por isso que Paulo não se envergonha. Por quê? Porque ele entende que o Evangelho é um poder transformador. O Evangelho é a capacidade que Deus nos deu para sermos semelhantes a Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e quando nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. Esse é o poder do Evangelho, que nos tira das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz. E quando a gente traz esse tema, vivendo o Evangelho, é justamente para que nós possamos ter em mente a questão de viver o Evangelho em todo instante, em todo lugar, com todas as pessoas, independentemente do estágio de vida onde a gente esteja. Nós precisamos aprender a viver o Evangelho. O Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos adota como filhos. Esse é o Evangelho do nosso Deus. Esse é o Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, nós temos dia após dia, como o texto vai dizer, de fé em fé, a nossa vida transformada, porque o justo viverá pela fé. Por isso que Paulo vai dizer: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, vivo na fé. Por isso, viver o Evangelho é uma vida de fé. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Esse é o poder do Evangelho. É um poder que nos transforma de uma forma que hoje nós não sabemos como nós somos, mas haverá o dia, na glorificação, que nós saberemos como nós somos. E isso é, de fato, um poder transformador. Por isso que viver o Evangelho é algo tão importante e fundamental nas nossas vidas. E existe um poder no Evangelho, e eu creio que o poder maior que o Evangelho produz na nossa vida é a salvação. O poder maravilhoso do Evangelho é que ele produz nas nossas vidas a salvação. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 10. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 10. Vai dizer assim: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes.
ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse evangelho, essa palavra de Deus, ela provoca na nossa vida salvação. E essa salvação é nos três aspectos do ser humano. Primeiro, o evangelho traz para a nossa vida salvação física. Física mesmo. O evangelho traz para a nossa vida salvação física. No texto que a gente leu de Hebreus, vai estar escrito assim, ó: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aí você diz: pastor, mas o que isso tem a ver com salvação física? Meu irmão, quando nós sabemos que nós temos que prestar contas ao Criador, a gente pensa duas vezes antes de se enfiar em qualquer coisa. A gente pensa duas vezes antes de cometer alguma coisa. Porque se nós vamos dizer ao Senhor, teremos que dar conta a Ele de toda a nossa vida, então nós precisamos pensar no nosso proceder. Então a maneira como eu caminho aqui na terra faz toda a diferença. E aí eu preciso tomar cuidado justamente com os grupos os grupos de relacionamento que eu tenho que tomar cuidado com as minhas amizades, tenho que tomar cuidado com os lugares que eu frequento, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu consumo, tenho que tomar cuidado com os meus vícios, tenho que tomar cuidado com as minhas manias e atitudes, tenho que tomar cuidado como eu cuido dos meus filhos e da minha família, tenho que tomar cuidado em relação ao trabalho que Deus deu para você. Nós temos que tomar cuidado, porque nós teremos que prestar conta. No final do livro de Eclesiastes vai falar assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque o Senhor trará à luz tudo aquilo que os homens fizeram, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o nosso modo de agir, por isso a gente tem que tomar cuidado no nosso proceder. Isso traz para nós livramento físico mesmo. Meus amados, infelizmente, sem querer fazer terrorismo, mas infelizmente, quantas pessoas deveriam estar buscando ao Senhor, deveriam estar com a família, deveriam estar no trabalho, deveriam estar com os filhos, gastam o seu tempo fazendo outra coisa e aquilo que não deveria. E algumas delas chegam a perder a vida, porque estão no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Por isso que a palavra de Deus traz salvação para nós, e traz salvação física. Quantos meninos, quantos jovens deveriam ter abandonado o tráfico, deveriam ter abandonado a bebida, deveriam ter abandonado as drogas, mas resolveram dar o primeiro trago. E aí, a vida já era. Por isso que viver o Evangelho é importante. Nós temos que viver o Evangelho. E a palavra de Deus vai dizer que o Evangelho, esse poder do Evangelho, me coloca diante de Deus. E Deus vê
tudo aquilo que eu estou fazendo. Caminhar no Evangelho é ter consciência do meu caminhar aqui na terra. A segunda coisa, a segunda salvação que o Evangelho produz nas nossas vidas é a salvação emocional. Porque o Evangelho tem essa capacidade de trabalhar o nosso físico, sim, mas o Evangelho também tem essa capacidade de trabalhar as nossas emoções. Eu gosto muito de citar, e gosto muito de aprender quando eu vejo as meninas da Cristolândia. Meus irmãos, aquilo é uma transformação física por completo, mas também é uma transformação emocional. Porque se imagina uma menina que se envolveu em prostituição, se envolveu com drogas. Imagina a história dessa menina. A gente não sabe. Às vezes foi abusada pelo pai, ou por parentes próximos. Teve uma vida e uma família e uma infância toda destruída. E aí o único refúgio que ela encontrou foi na rua. E como é que você trabalha no coração dessa menina? Como é que você trabalha no coração dessa pessoa, se não for através do Evangelho de Jesus Cristo? Se não for Cristo transformando essa pessoa de dentro para fora? Se não for Cristo costurando todos os problemas emocionais que ela tem no passado? Se não for Cristo levando ela a perdoar todas as coisas? Por isso que o Evangelho também trabalha o nosso emocional. O texto que a gente leu vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós nos permitimos ser transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo, quando nós resolvemos viver o Evangelho de Jesus Cristo, Deus começa a trabalhar dentro de nós as nossas emoções. Nós já falamos aqui na igreja muitas coisas sobre emoções. Nós tivemos aquela série de mensagens que fala sobre sentimentos perigosos. Meu irmão, a palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte: de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você não cuidar do seu coração, se você não cuidar daquilo que está acontecendo dentro de você, você vai fazer besteira. Você vai agir do jeito que não deveria. Com sentimentos impróprios, em momentos impróprios. Quantas vezes nós magoamos as pessoas que estão perto de nós, e quantas vezes nós somos magoados por essas pessoas. E se nós dermos vazão muitas vezes a esses sentimentos que ficam corroendo dentro do nosso coração, nós fazemos o que não deveríamos fazer. Por isso muitas vezes que maridos abandonam lares, esposas abandonam filhos, porque não sabem lidar com o sentimento que está aqui dentro. Os irmãos já devem ter notado que eu creio muito no poder restaurador de Deus. Eu creio muito que Deus é capaz de fazer muitas coisas, ou todas as coisas. Mas eu creio também que nós muitas vezes damos lugar na nossa vida a coisas que nós não deveríamos. Isso não procede de Deus. E nós é que temos que vigiar, e nós é que temos que cuidar do nosso coração. E muitas vezes, como eu disse na pregação passada, nós oramos: Deus,
muda o meu casamento, muda a minha família, muda a situação da minha casa. Deus me faz prosperar financeiramente. Mas você não faz a sua parte. Você não vive o Evangelho. E quer que Deus transforme aquilo que nem você quer que Ele transforme. Meus irmãos, quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente olha para dentro dos nossos sentimentos, a gente precisa pedir ao Senhor que controle a nossa vida por completo, não somente no físico, mas também no emocional. E esses sentimentos que ficam batendo e martelando na nossa cabeça, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor controle. Tem um livro, eu gosto muito, acho que já citei aqui, o autor é o Tim LaHaye. Ele chama Temperamentos Controlados pelo Espírito. E esse livro é interessante porque nós precisamos entender isto. Nós precisamos orar ao Senhor e falar: Deus, eu preciso que o Senhor controle a minha vida, controle os meus sentimentos, controle o meu temperamento. Eu não quero mais ser uma pessoa tão nervosa desse jeito. Eu não quero, Deus, ser tão gastador mais. Deus, eu não quero produzir no meu coração tanto ódio mais. E você precisa levar isso para o Senhor. Você precisa ser sincero. Qual foi a última vez? Eu fico sempre me perguntando isso. Qual foi a última vez que você entrou dentro do seu quarto, fechou a porta e com toda a sinceridade da alma se derramou aos pés do Senhor? Meu irmão, desculpa o que eu vou te dizer, nós ficamos tão presos ao longo dos séculos a esse período religioso chamado culto. Nós ficamos tão presos a isso que nós esquecemos de cuidar da nossa vida e de viver o Evangelho em todo tempo e em todo lugar. Durante séculos a nossa mente foi cauterizada, dizendo que o Senhor só está aqui, que o dia do Senhor é domingo. Meu irmão, o dia do Senhor não é domingo, o dia do Senhor é todo dia. É todo dia dele. E aí, sabe o que a gente faz? A gente espera que todos os nossos problemas sejam resolvidos em 1h30. Olha, eu não orei na terça-feira, eu não vim no estudo bíblico na quarta, eu não participei de nenhum ministério na quinta-feira, e eu não vim também na escola bíblica dominical. E aí, quando chega no domingo à noite, eu espero que o pastor tenha para mim uma palavra maravilhosa para eu poder aguentar a semana. Meu irmão, sabe o que vai acontecer com você? Você vai definhar. Você não aguenta. Você precisa derramar o seu coração ao Senhor todos os dias. Senhor, eu quero que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor controle as minhas emoções. Eu quero que o Senhor trabalhe no mais íntimo do meu coração. Deus, tem coisas dentro de mim que eu quero fazer, mas eu sei que vão contra a Tua palavra, eu sei que vão contra o Evangelho, Deus, e eu preciso que o Senhor trabalhe comigo. Meu irmão, todas as vezes que eu falo isso, eu preciso sempre alertar uma coisa. Pastor, significa dizer que eu não preciso ir mais, significa dizer que eu posso ficar na minha casa vendo Faustão, significa dizer que eu posso ver Fantástico, pastor, significa dizer, pastor, que eu vou buscar a Deus na minha casa e eu não preciso vir mais. Meu irmão, se você pensa assim, você está arrumando uma desculpa para você não vir. Eu não estou falando disso. Estou falando disso.
Você está entendendo o que eu estou falando? Porque estar aqui é essencial, porque aqui nós crescemos sim, e aprendemos sim, e desenvolvemos comunhão, e servimos uns aos outros nos ministérios. Então estar aqui todos os domingos é importante. Mas se sua vida se resume a buscar ao Senhor só nos domingos, você está definhando. E eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu não vou conseguir resolver os seus problemas. Porque a minha pregação dura 40 minutos só. E 40 minutos não dá para resolver todas as coisas. Você precisa buscar ao Senhor com todo o seu coração. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer para nós? Se não me engano, em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro, você sabe, buscai primeiro de Deus, e todas as coisas. Busque o reino. Nós acabamos de cantar, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora quando? Só no domingo? Não, a tua igreja te adora 24 horas. Porque o Senhor é Deus, e eu quero viver o Evangelho. Terceiro, a palavra de Deus vai trabalhar também na nossa salvação espiritual. Então, o Evangelho trabalha a salvação física, o Evangelho trabalha a salvação emocional, mas o Evangelho trabalha aquilo que é o mais importante, que é a nossa salvação espiritual. O texto que nós lemos de Hebreus, lá no início, ele vai falar assim: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pastor, de que está falando esse texto? Uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia, quando eu penso em salvação, que assim, a gente pensa assim, né? Como é que vai ser o céu? Aí a gente fala, eu acho que eu vou ter asa. A gente fala assim, né? Eu vou ter asa. Aí outros falam assim, eu acho que nós vamos voar. Aí outros falam assim, eu vou encontrar com meus parentes queridos, vai ser tudo uma festa. Aí outros falam, a gente vai estar no jardim. Outros falam que a gente vai estar no Éden. Outros falam que a gente vai estar num lugar flutuando sobre as nuvens. Meu irmão, eu não sei, mas uma das coisas que eu mais gosto é quando a palavra de Deus compara o céu com descanso. Você imagina, cara, você falar assim, ufa, acabou essa correria louca. De trabalho paga conta, de trabalho paga conta, de trabalho paga conta, de trabalho paga conta. E vai para a igreja, de trabalho paga conta, e vai para a igreja, de trabalho paga conta. E fica com a esposa, e trabalha, paga conta, cuida do marido, paga conta. Meus irmãos, a vida, ela é maravilhosa. Mas os irmãos vão de convir que tem hora que cansa, né? Não? Imagina alguém dizer para você e falar assim, pode descansar. A aposentadoria. Não essa aposentadoria terrena, que quem aposenta aqui trabalha mais do que às vezes quem não trabalha. Mas aquele negócio de falar assim, descansa, meu filho. Pode dormir sem hora para acordar. Pode ficar sossegado. Não tem mais por que chorar. As primeiras coisas passaram. Não tem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Não tem mais mágoa, nem ódio, nem raiva. Não tem mais morte de inocentes.
não tem mais corrupção, não tem mais gente morrendo nas filas dos hospitais. Acabou. Você vai agora descansar. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas Colossenses diz para nós que Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a minha esperança. Eu espero que seja a sua esperança. Que esperança? A esperança de um dia encontrar com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas ficam assim, mas não quero encontrar com o Senhor agora não. Eu quero construir minha casinha, eu quero casar, eu quero fazer umas viagens para o exterior, eu quero tirar uma foto com a Torre Eiffel. Eu sei que algumas pessoas não querem se encontrar com o Senhor agora não. Mas eu não sei quando eu me encontrarei com Ele, mas eu tenho a certeza, no mais fundo do meu coração, que eu estarei no descanso do Senhor. Eu sei que eu serei recebido de braços abertos. Ele vai dizer: acabou, Rodrigo, pode descansar. Acabou, rapaz. Eu gostaria que cada pessoa que se diz evangélica tivesse esse sentimento no coração, de querer tanto o Senhor, e de querer estar no descanso dEle. Essa é a salvação espiritual. Enfim, livres. Enfim, livres. A morte já passou, a dor já passou. Quem é capaz de fazer isso, Rodrigo? Só Jesus Cristo. Só vivendo o Evangelho que você vai experimentar isso. A salvação física, a salvação espiritual e a salvação emocional. Só através do Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de preencher dentro de nós tudo aquilo que falta. E eu gostaria de terminar dizendo isso: creia no poder do Evangelho, meu irmão. Creia no poder do Evangelho. Viva o Evangelho crendo no poder do Evangelho, porque ele produz vida, e ele produz vida plena, vida repleta na presença de Deus. Amém?